Fala, galerinha do quinto ano. Aqui é a professora Karine de Língua Portuguesa e eu estou aqui para poder tentar ajudar vocês, porque comigo, é zero dúvida. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Um texto ele é composto por algumas marcas linguísticas. O que são essas marcas linguísticas? São as utilizações que podem deixar a linguagem desse texto mais formal, menos formal, regional e assim por diante. E quem são locutor e interlocutor? Locutor desempenha o papel do emissor, é aquele que fala. Interlocutores são as pessoas que estão dialogando, conversando. O processo de interação, um locutor fala, o emissor recebe a mensagem. Então, esses dois são interlocutores durante um diálogo. Vamos à questão? A nossa questão 1, a gente tem uma tirinha, da personagem Chico Bento, que é uma personagem que já é conhecida por utilizar uma linguagem mais regional, uma linguagem mais informal. Porque a maneira que essa personagem fala, muitas vezes é considerada errada, porém a gente sabe que não, Não existe certo e errado na língua, existe o adequado e o inadequado, e a gente é que tem que saber qual o momento correto, qual o contexto de comunicação correto que a gente deve adequar a nossa linguagem para mais formal ou mais informal. Vamos à tirinha. Ô Zé Lelé, não fica aí parado, faz alguma coisa. Tá o Chico Bento pendurado aqui na árvore. O Zé Lelé só apenas responde, e continua pleníssimo batendo a bola dele, Vamos à pergunta? O que essa tirinha quer da gente? A fala de Chico Bento, observada no primeiro quadro, é marca de linguagem. Primeira coisa, a gente tem que parar para se atentar para algumas palavras que tem na fala do Chico Bento. Vamos ler essa fala? Não fica aí parado, o aí, O aí é uma marca da oralidade, que não se faz muito presente na escrita quando um texto é mais formal. Além disso, faz alguma coisa. A gente tem a palavra alguma escrita de uma maneira um pouquinho diferente do convencional. Afinal de contas, o L foi trocado pelo R, certo? Então, isso identifica uma fala um pouquinho regional de alguma personagem, que nem é o caso do Chico Bento. Vamos às alternativas? Letra A, ele utiliza uma linguagem formal? De maneira alguma. A linguagem dele é até informal demais devido a essas marcas de oralidade. Letra B, ele utiliza uma linguagem científica? De maneira alguma também. A gente não percebe aqui no enunciado e até pelo contexto da situação, palavras de cunho científico. Letra C, padrão. A linguagem padrão é a linguagem formal. Essas duas são sinônimos, A linguagem formal ou padrão, ela recebe esses dois nomes, assim como a linguagem culta também é mais um sinônimo. Ou letra D, ele utiliza uma linguagem informal. Essa é a nossa opção correta. Afinal de contas, a gente tem palavra escrita da maneira que foge à norma padrão, à norma formal e, além disso, a presença de uma marca da oralidade. Beleza? Resposta correta, letra D, linguagem informal. Vamos à questão 2. Como dormem os animais? A preguiça dorme mais de 18 horas por dia, sempre pendurada nos galhos das árvores. Seus braços são tão fortes que ela pode passar vários dias nessa posição. Mesmo em sono profundo, nunca cai, graças às suas poderosas garras. Os peixes vão descansar no fundo das águas, geralmente de noite, onde ficam imóveis. Alguns até afundam na areia. Como eles não têm pálpebras, ficam de olhos abertos. Os flamingos dormem em pé, ora se equilibrando sobre uma perna, ora em outra. Então, a gente tem mais um texto, da revista Recreio, que vai falar sobre a maneira como 3 animais dormem, sendo esses animais a preguiça, os peixes e os flamingos. Vamos à pergunta do nosso texto? O texto acima apresenta uma linguagem regional. A gente tem aqui algum elemento que mostre pra gente qual é a região que o autor desse texto pertence? Não. Se vocês pararem para refletir, a minha maneira de falar é um pouquinho diferente da de vários estados,
né? Até porque eu tenho uma mistura de regionalidades, porque já morei em alguns estados diferentes. Letra B, ele utiliza a linguagem formal, é uma possível opção. Afinal de contas, a gente tem um texto que tem uma coesão perfeita, que tem coerência, os sinais de pontuação estão bem empregados, as palavras, houve uma seleção, houve uma escolha bem detalhada para aquelas palavras para poder atingir um objetivo de comunicação. Então, a gente tem uma possível alternativa correta. Letra C, ele utiliza a linguagem informal de maneira alguma, né? O texto, ele está seguindo as regras da gramática da língua portuguesa. O problema é que, quando a gente utiliza a linguagem informal, muitas vezes a gente foge um pouquinho dessa regra padrão. E esse texto, ele não foge em nada às regras da linguagem culta, da linguagem padrão, da linguagem formal. Todas sinônimas, palavras que servem para identificar a mesma coisa. Ou letra D, ele utiliza uma linguagem científica. Embora ele fale um pouquinho sobre o estilo de vida, a maneira de dormir desses animais, ele não utiliza uma linguagem de cunho científico. Ele apenas retrata, né, informa pra gente uma pesquisa que provavelmente foi realizada sobre como a maneira diferente dos animais dormem. Mas, para essa pesquisa ser passada pra gente, leitor, ele utiliza uma linguagem extremamente formal, colocando ali vários traços, seguindo vários padrões que a língua portuguesa impõe pra gente. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Professora Karine, eu ainda tô com uma dificuldade nesse negócio de formal e informal. Então, sabe o que você tem que fazer? Seguir o nosso Instagram, curtir o nosso Facebook e você já me assiste pelo YouTube. Vai lá no nosso canal, se inscreve, você vai achar algumas videoaulas falando sobre esse assunto. E quem sabe você não refaz as questões e isso fica mais claro para você. Vem comigo, porque aqui, ó, é zero dúvida.